Oi gente, tudo bem? Eu sou Leandro Godoy, sou biólogo, sou autor da coleção Ciências, Vida e Universo do Fundamental 2 na FTD, também da coleção Multiversos. Eu fui professor durante 12 anos, tenho mestrado em microbiologia. Atualmente eu estou dando assessoria nas escolas, para os professores, conversando com alunos. E é legal estar aqui com vocês e partilhar um pouco sobre a minha história e sobre a história do nosso material que a gente tem dentro da FTD. É uma excelente pergunta. Bom, primeiro que se eu fosse aluno, eu queria a minha coleção. Por que eu queria a minha coleção? É uma coleção extremamente contextualizada, leve. Na verdade, a palavra é divertida. E eu não estou falando divertida de falar engraçada, mas eu estou falando, quando você olha a página da coleção, ela é uma página que tem muita imagem, ela é uma página onde o texto é leve, conversa com o aluno consegue entender, ele consegue ler em casa, consegue entender aquilo em casa. Ela é extremamente contextualizada com exemplos do cotidiano, onde o aluno se enxerga ali. E isso aí é legal porque dá significado para o aluno. A gente só aprende aquilo que tem significado para a gente, né? E ela é uma coleção muito contemporânea. Né? Ela traz assuntos que hoje são pertinentes para a realidade daquele estudante, para a realidade do professor. E falando no professor, não posso deixar de fora porque a coleção ajuda muito o professor. Ela é uma coleção que traz uma facilidade do planejamento do professor, porque ela se adapta ao professor e não o professor a ela. Além disso, ela traz muitas atividades, o que ajuda aí o professor a desenvolver as habilidades, as competências, o que ajuda também o estudante a solidificar essas habilidades, essas competências. Muitas estratégias de ensino dentro da coleção que também facilitam, porque cada um aprende de um jeito diferente. Então a gente trouxe essa diversificação dentro dessas estratégias, dentro dessas atividades. Entre os destaques da coleção Ciências, Vida e Universo, nós podemos citar as diferentes estratégias de ensino. A gente oferece diversas oportunidades para o professor para explorar, para construir a aprendizagem, para o aluno construir essa aprendizagem. Entre elas, a gente pode falar do levantamento de conhecimentos prévios. Na verdade, essa é uma estratégia que eu gosto muito porque ela emociona. Não no sentido emocionar de você chorar ou você rir, não. Ela mexe com os sentimentos. E tudo aquilo que mexe com o nosso sentimento faz com que a gente aprenda melhor. Quando eu coloco um levantamento, uma pergunta, falo para o aluno daquilo que ele sabe ou pergunto aquilo que ele acha, eu estou fazendo com que ele acesse algumas partes do cérebro dele que para ele fazem sentido. E a partir daquilo a gente conduz a nossa aula, conduz a explicação, conduz o conteúdo. E a coleção Ciências, Vida e Universo faz exatamente isso. Ela oferece essa oportunidade para o professor dele conversar com o aluno, dele trocar essa ideia, de realmente emocionar o aluno. Outro destaque da coleção Ciências, Vida e Universo é a contemporaneidade. Ela é uma coleção extremamente atual. Há menos de um mês atrás, nós tivemos uma resolução da ONU, na verdade foi um acordo que a ONU conseguiu fazer em proteger 30% dos oceanos. Isso é uma vitória. E isso a gente trabalha dentro da coleção também. Nós temos uma seção que trabalha o lixo no oceano. As ciências por si já é interdisciplinar. Quando eu trabalho com ciências, eu estou falando de biologia, de física, de química, de astronomia, de geologia, de paleontologia, de várias ciências. Mas a gente ainda faz uma ligação, né? A gente faz uma interação com outras áreas, por exemplo, de matemática. Quando a gente vai estar falando sobre as medidas astronômicas, viagens interplanetárias, por que é difícil a gente chegar em outros planetas, sair do nosso próprio sistema solar. A gente faz uma integração com geografia, que a gente mostra para o aluno a quantidade de água que tem sobrevoando as nossas cabeças, que são os rios voadores, que causaram aí chuva para o Brasil inteiro, o tempo inteiro aí afora. A gente está fazendo uma integração super legal com história. Quando a gente fala sobre as ondas eletromagnéticas, a gente entra nos elementos radioativos e a gente mostra que lá atrás, quando esses elementos foram descobertos, eles ajudavam a curar o câncer e eles eram utilizados em produtos de beleza para as mulheres. É uma excelente pergunta. Dentro da educação pública, a gente tem um problema aí de infraestrutura, né? E muitos professores de ciências não fazem atividade prática porque não tem laboratório, porque não tem equipamento, né? Porque às vezes é difícil de fazer, dá trabalho. E a gente desenvolveu as atividades práticas, as experimentais. Não tem só atividades experimentais no livro. Tem atividades em grupo que o aluno pode desenvolver dentro de sala de aula, fora de sala de aula.
Mas a prática experimental, aquela que ajuda a construir o letramento científico do aluno, a gente trabalhou com materiais muito simples, sem que o professor precise se preocupar com o laboratório. Por exemplo, o professor, se ele quiser fazer, não tem microscópio na escola. Beleza, gente, vamos fazer um microscópio então de gota de água? Que tal você pegar um laser e colocar na gota d'água e fazer aquilo na parede aparecer aqueles seres vivos microscópicos que estão lá dentro? Imagina você poder analisar com o aluno a quantidade de oxigênio que tem no ar, a proporção de oxigênio que tem no ar, utilizando uma palha de aço, utilizando vinagre, utilizando uma seringa. Ou, até mais legal, imagina você poder falar para o aluno, mostrar e conversar e fazer ele construir um braço robótico, só que feito de origami. Isso é feito e foi feito por vários institutos de pesquisa. Então, assim, a gente desenvolveu a prática para que o professor possa conversar com o aluno para ele fazer em casa. E ele discute com o aluno o resultado dentro da sala de aula. Então, existem várias práticas nesse sentido que colaboram com o professor e não precisa de laboratório, não precisa de equipamento, não precisa de reagente, tá tudo ali. O aluno pode fazer em material simples, material barato, para se ter, que se tem material reciclado, de uma forma muito simples e que tem um aprofundamento muito legal dentro das atividades que terminam essa sessão.